E aí, vamos começar agora a nossa próxima revisão na página 270. É outro praticando mais que nós vamos fazer, 270 e 271. São exercícios de fixação sobre divisão, tá? O que vocês precisam saber, crianças, sobre divisão? A gente sabe que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, não é mesmo? É o oposto. Divisão é o inverso da multiplicação. Então, para fazer conta de dividir, é fundamental que você saiba, que você esteja dominando a tabuada. Você lembra o que é tabuada? São aquelas tabelas de multiplicação que você aprendeu. Tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4, do 5 e as outras todas que você tem condições de fazer, sabendo que cada uma delas, vamos pensar aqui, ó. Eu reproduzi a tabuada do 2 aqui. Na tabuada do 2, o que você precisa saber? Que sempre vai aumentar de 2 em 2. Na tabuada do 3, por exemplo, sempre vai aumentar de 3 em 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim, ó, sempre aumentando de 3 em 3. Vai ser assim com a do 4, que vai sempre aumentar de 4 em 4, ok? A do 5 vai sempre aumentar de 5 em 5 e assim sucessivamente. Sabendo isso aqui, vocês resolvem todas as continhas de multiplicação e todas as continhas de divisão. Qual a dica que eu dou para você? Da mesma forma que eu fiz uma tabela aqui de cada multiplicação, uma tabuada, né, do 2, do 3, do 4, do 5, você pode fazer uma para você, pega o seu caderno de matemática e faz essas tabuadas. Primeiro para você treinar, né? Pensando, respondendo, é uma forma de treinar. E aí quando você estiver resolvendo os probleminhas, você pode consultar. Primeiro você resolve na sua cabeça e depois você consulta na tabuada para ver se você calculou certinho. Vamos entender isso aqui na prática, fazendo os exercícios? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Número 1, aqui na página 270, acompanha a leitura junto com a tia, ok? Dividindo igualmente os presentes ao lado entre duas crianças, com quantos presentes cada uma ficará? Primeiro aqui, ó, a gente tá vendo, né, as duas crianças. Quantos presentes tem aqui, meus amores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 presentes. Para dividir para duas crianças, como que a gente faz essa continha? 6 presentes, não é mesmo? Dividido o símbolo da divisão. A gente aprendeu, né, que é o pontinho, tracinho e o outro pontinho. 6 presentes dividido por duas crianças. Como é um número pequeno, é fácil a gente pensar em dois grupos, né? São duas crianças, então nós fazemos dois grupos e pensamos aqui, ó. Um presente, 2, 3, 4, 5, 6. Dividimos 6 presentes para duas crianças. Então, uma criança vai ficar com 1, 2, 3 e a outra criança 1, 2, 3 presentes. Logo, a gente descobre que 6 dividido por 2 é igual a 3. Ok, mas e quando o número é grande? A gente vai ficar pegando um para cá, um para lá, um para cá. Aí que entra a tabuada. Vamos pensar aqui junto com a tia, olhando a tabuada do 2. Qual o número multiplicado por 2 que, quando a gente faz 2 vezes esse número, dá o total de presentes, que é 6? Cadê? Ó, vamos achar aqui? Opa, 6. Então, a gente viu que 2 vezes o número 3 é igual a 6. Logo, 6 dividido para duas crianças vai ser, ó, o número 3, ok? Sempre pensa assim em multiplicação e divisão. Vamos ver aqui a forma armada da divisão. Aqui a gente representou na sentença matemática.
Mas a continha de dividir, ela pode ser armada. E ela é armada diferente das outras. Porque normalmente, se a gente fosse pensar aqui, 18 vezes 2. Quando a gente pensa essa continha, ó, 18. Aí usamos o símbolo da multiplicação e o 2 aqui embaixo. Essa é a forma de armar a continha de multiplicação. Um número, o primeiro número aqui é o multiplicando, né? Aí a gente tem aqui o símbolo da multiplicação, que é o vezes. Esse número que vai estar aqui, ele é o multiplicador, ok? E o resultado, quando a gente encontra aqui o resultado, é o produto da multiplicação. Vamos resolver essa continha aqui, já que eu coloquei, né? Vamos fazer o passo a passo? Como é que a gente resolve a continha de multiplicação armada? A gente vai fazer primeiro aqui, ó, 2 vezes a unidade. 2 vezes o número 8. Quanto que é 8 mais 8? Muito bem, 16. Agora, crianças, eu posso colocar 2 números na mesma casinha? Essa regrinha também serve na multiplicação. Então, 2 vezes 8, 16, eu mantenho o 6, que é o número que representa a unidade aqui, e a dezena, ela pega o elevador e vem, ó, aqui para cima, na casa da dezena. Ela fica ali esperando. Aí você vai fazer 2 vezes a dezena, que nesse caso aqui é o número 1. 2 vezes 1, 1 mais 1, que é igual a 2. Então, sabemos que tem 2 dezenas. Mais uma que está aqui esperando, 2 mais 1, 3. Essa é a forma que nós resolvemos a continha de multiplicação armado. E a conta de divisão? Vamos fazer essa continha aqui armada? Acompanha com a tia. Ó, número 6 na frente. Esse número aqui é o dividendo, ok? Aí nós usamos o símbolo de divisão para a conta armada. Tem gente que usa ele assim, às vezes no livrinho vem assim. Ou também você pode fazer ele até aqui embaixo. É a mesma coisa, não tem problema. Dividendo, que é o número que nós vamos dividir. Divisor é o número pelo qual nós vamos dividir, ok? Então, 6 dividido por 2, a gente tem que pensar. 2 vezes que número dá 6? Aí a gente viu lá na tabuada, confirmou que é o 3. Esse número aqui, esse número aqui se chama quociente. Então, ó, dividendo, divisor, quociente. E aí, 2 vezes 3, 6, não sobra nada. Esse aqui é o resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Esses são os termos da divisão e a continha de dividir armada. Bora para o próximo exercício? Dê aqui uma revisada, uma relembrada, né, em todos os termos, na forma que a gente monta a conta, para agora a gente resolver os exercícios. Vamos para o número 2. Deixa eu apagar aqui esse quadro. Vou apagar. Vai lendo aí. Vamos ler junto o número 2? Vou ler com vocês. Calma aí. Número 2. Isabela dividiu 18 livros entre seus 3 colegas, em quantidades iguais. Quantos livros recebeu cada um? Aí você olha aqui na gravura, a Isabela está dividindo o livro para 3 amigos. E ela tem 18 livros. Como é que a gente pensa isso aqui, crianças? 18 dividido por 3. O que você já pode fazer de cabeça? Você pode formar 3 grupos aqui e ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até fazer 18, que é o método mais longo. Ou você pode pensar na tabuada de 3. Qual o número que nós multiplicamos por 3, né? Que dá 18. Ó, vamos achar aqui, tabuada do 3, ó, 18. Então, ó, 3 vezes o número 6, 3 grupinhos de 6 dá 18.
Então, logo, a gente descobre que cada amigo vai ficar com quantos livros? Muito bem. 18. Vamos fazer essa continha armada? 18. Cada amigo vai ficar com 6 livros. Por quê? Porque 18 dividido por 3 é igual a 6. Vamos pensar nessa continha armada? 18 dividido por 3. 6. Por quê? 3 vezes o número 6 é igual a 18. Sobrando o resto, 0. Ok? Mole, mole. Fácil, fácil. Quando a gente entende esse mecanismo inverso da multiplicação, não é mesmo? Vamos para o próximo exercício, número 3. Vou parar de ajudar vocês, hein? Vou deixar vocês fazerem sozinho aí, que tá muito fácil isso aqui. João plantou 15 mudas de árvore em seu sítio, dividindo-as em quantidades iguais em 3 canteiros. Quantas mudas foram plantadas em cada canteiro? Então, 15 mudas, dividido para 3 canteiros. Crianças, quantas mudas vão ficar em cada canteiro? Pensa aí na tabuada do 3. Você pode dar pausa no vídeo. Faz a sua tabuada do 3 aí no caderno, numa folha de papel ou no próprio livro, você escolhe. E aí você vai pensar, que número multiplicado por 3 é igual a 15? Muito bem! 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quantas mudinhas vão ficar em cada canteiro? Nem vou falar. Responde aí e preenche, que faz a sua continha e preenche, ok? Número 4. Para participar de uma competição, 35 ciclistas foram distribuídos em equipes de 5 atletas. Quantas equipes foram formadas? Crianças, 35 atletas. Foram distribuídos em 5 equipes. Qual a continha que vocês têm que fazer? Muito bem. 35 dividido por 5. Ou vocês podem armar a continha também. 35 dividido por 5. Aí você vai dar pause no vídeo, vai fazer a sua tabuada de 5. Fazendo a tabuada de 5, que eu também já tenho aqui, deixa eu achar a minha tabuada do 5. Tá aqui, ó. Tabuada do 5. Qual número multiplicado por 5 dá 35? Nem vou deixar a minha muito tempo para você fazer a sua e descobrir. Resolve sua continha e completa aí o exercício, ok? Terminando, vira a página, vai para a página 271 e a gente vai fazer aqui agora, ó, o número 5, ok? Rogério tem 1,2 de figurinhas. O irmão dele tem a metade dessa quantidade. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Meu Deus, vamos pensar uma coisa de cada vez, ok? São 3 contas, você tem que fazer a primeira conta, tem que saber primeiro quanto que Rogério tem. Ele tem 1,2. Quanto que é 1 dúzia, crianças? Quantas unidades formam 1 dúzia? Vai pensando aí que eu vou apagar o quadro. Já vou perguntar para você de novo. Vamos lá. Você já aprendeu que 1 dúzia é a mesma coisa que 12 unidades, certo? Então, Rogério tem 1,2. 1 dúzia é 12. Quanto que é meia dúzia? Nós também já estudamos. Isso aí, 6. Então, 12 mais 6 é a quantidade de figurinhas. Figurinhas? Isso aí, do Rogério, ok? Rogério. Aqui, 1,2. O irmão dele tem a metade dessa quantidade. Então, quando você achar a quantidade de Rogério, a metade é a mesma coisa que dividir por
Muito bem, dividir por 2. Então, esse resultado aqui, você vai colocar e vai dividir por 2. Aí você vai achar quantas figurinhas o irmão de Rogério tem, ok? É a segunda continha que você vai fazer. Achando uma dúzia e meia e a metade de uma dúzia e meia, você vai somar a quantidade do Rogério com a quantidade do seu irmão para saber quanto eles têm juntos, que é a pergunta final do probleminha. Crianças, prestem bastante atenção aqui, a tia tá lendo, tá explicando passo a passo para vocês. Mas na hora da provinha, quando você for fazer uma atividade sozinho, vai fazendo passo a passo, informação por informação, para você depois responder a pergunta final, ok? Então, dá pause aí, completa essa atividade. Quando você terminar, vem com a tia pro número 6. Tá assim, ó. Durante 6 semanas, Renato pintou 3 quadros por semana, para distribuir igualmente entre 2 lojas. Quantos quadros cada loja receberá? Olha quanta informação. A mesma coisa, você tem que fazer passo a passo. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o próximo. Ele gastou 6 semanas para pintar esses quadros, ok? 6 semanas. Então, e cada semana ele pintou 3 quadros. Então, primeira coisa que você tem que fazer, 3 quadros vezes 6 semanas. Para você achar o total de quadros que, como é que é o nome dele? Que Renato pintou nesse período. Achando essa resposta final aqui, esses quadros foram divididos, foram distribuídos para 2 lojas. Então, esse resultado final, você vai dividir para as 2 lojas. Mole, mole, fácil, fácil. Tá vendo como é que é importante ler passo a passo? Faz aí, que aí eu já te espero no número 7. Número 7 tá assim, ó. Isabela deu uma cédula de R$50 para pagar uma boneca que custa R$35. Depois, ela gastou 1/3 do troco para comprar um estojo. Quanto custou o estojo que Isabela comprou? Parece difícil, mas não é, porque novamente a gente vai pensar passo a passo desse probleminha, ok? Acompanhe o raciocínio aí junto com a tia. Ó, Isabela deu uma cédula de R$50. Então, a cédula que ela tem, ó, escreve aí no seu livro, R$50, ok? Para pagar uma boneca que custa 35. Então, que conta que tem que fazer? De mais, de menos? Muito bem. 50 menos 35. Porque o dinheiro que ela tinha, quanto ela gastou, você vai descobrir aqui o troco que a Isabela vai receber. Lembra que ó, o número de cima sendo menor que o número de baixo, é uma continha de pedir emprestado, ok? Resolve essa continha aqui de pedir emprestado, vai achar a resposta. Aí vamos para o próximo passo. Depois, ela gastou 1/3 do troco para comprar um estojo. Quanto custou o estojo? Quando você encontrar esse resultado aqui, esse número, você vai pensar no terço. O terço é a mesma coisa que dividir por... Muito bem, foi a nossa aulinha de sexta-feira, não é mesmo? É dividir por 3. Então, esse resultado aqui, você vai dividir por 3 para encontrar o valor do estojo. Quando você achar, você vai completar aqui, ó, essa resposta, ok? Dá pause para poder depois ouvir a explicação do desafio dessa página. Tá assim, ó.
Ricardo levou seu filho e alguns amigos dele ao parque de diversões. Lá ele comprou 22 fichas, distribuiu 4 para cada criança e ficou com as 2 fichas que sobraram. Quantas crianças foram ao parque com o Ricardo? Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Vou te ajudar numa estratégia, ok? Para você pensar. Primeira coisa que você tem que fazer. Quantas fichas ele comprou? 22 fichas, não é mesmo? Então, ó, você pega e faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou desenhar aqui na frente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou botar aqui 21, 22, ok? 22 fichas que foram compradas. Vou botar ali na frente para eu não sair da câmera. Vou botar aqui, ó, que aí eu posso ficar aqui no cantinho aparecendo. Então, ó, nós temos 22 fichas, ok? Ele deu quantas fichas para cada criança? Ele deu 4 fichas, distribuiu 4 fichas. Aí o que você vai fazer? Você vai cercar de 4 em 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Depois você vai, ó, cercar 4 fichas. Outra criança. Vai fazendo isso. Você vai fazer os grupinhos de 4. No final, você vai ver que sobraram 2 fichas. Vai ficar sobrando 2 fichas. Eu vou parar de cercar para não dar resposta para vocês. Depois que vocês cercarem de 4 em 4 e ver que está sobrando 2 fichas, vocês vão me dizer quantas crianças esse pai levou no parque. Ok? Vai ficar, ó, bem fácil de fazer desse jeito, esse desafio. Terminando, nós acabamos de fazer a nossa revisão do livrinho. Você vai para o próximo link, que a tia vai explicar a folhinha. São 3 folhinhas de atividades, ok? Vamos que eu te espero lá. Termina aí, completa o seu livro e corre comigo lá para o próximo link.